E aí, bora lá para mais uma aula. Hoje eu quero falar com vocês o seguinte. Lembra que vocês estão progredindo aqui, pouco a pouco, nas aulas, na profundidade das coisas. E existem determinados momentos que é necessário que você tenha uma nova visão sobre as questões que estão acontecendo à sua volta. E é disso um pouquinho que a gente vai falar aqui, porque eu quero mostrar para você que você precisa começar a exercitar a forma com que você pensa, com a forma com que você sente e principalmente com a forma que você age, para que você possa criar novas conexões no seu cérebro. Isso vai ser uma atividade, é algo que precisa ser executado para você começar a entender como sair de determinados padrões que estão acontecendo na sua vida. Porque veja bem, fazendo uma analogia aqui, você é como um computador e existem determinados programas que estão rodando aí dentro de você. O problema é que esses programas que estão rodando dentro de você não é o que você gostaria de fazer, não é o que você gostaria da forma como gostaria de estar agindo aí esses programas. Só que, diferente de um computador, você não tem como deletar esse programa simplesmente e instalar outro no lugar. No seu programa, né, em cada um de nós, para poder, vamos dizer, deletar esse programa, você precisa instalar um outro programa em cima deste. E o que eu quero dizer com isso? Você age, né, você pensa, sente e age de determinadas formas. E eu preciso que você comece a mexer nesse mecanismo de pensar, sentir e agir, para que você comece a ter uma certa fluidez com um novo agir. Esse novo agir vai gerar nova forma de pensar e vai gerar novos sentimentos dentro de você. Tudo isso de forma consciente, sendo intencional no que você vai fazer. Então, o que eu quero falar aqui para vocês hoje vamos dizer assim, como que a gente vai instalar determinados programas dentro de cada um de nós e quais são esses programas, né? Quais são esses programas que nós vamos precisar instalar para começar a mudar um pouco a nossa forma de percepção das coisas e principalmente, né, para nos levar ao resultado que é sair fora desses males aí da ansiedade e da depressão. Fechou? Então, o primeiro princípio que eu quero que você entenda, que eu quero que você analise você, veja bem, presta atenção, você vive aquilo que você tolera. Simples assim. Você que está nessa tristeza profunda, você que está na questão da tristeza profunda, por exemplo, você está aí porque você tolera essa tristeza. Você que se sente vítima porque você foi traído por alguém, você está nessa sensação de vítima porque você tolera isso. Você está no emprego que você está e para você é muito ruim, mas você está aí porque você tolera estar nesse emprego. Você tem uma condição de vida financeira que não é a ideal para você porque você tolera essa condição. Tudo que está passando na sua vida está acontecendo porque no fim das contas você tolera isso. Lembra? Falei para vocês lá atrás, né, que geralmente a gente aprende na questão, né, a gente aprende a mudar pela questão ou da dor ou da ambição. Né? Quando você tem uma ambição muito grande, você acaba pagando o preço para atingir aquele resultado que você quer. Por exemplo, o cara da Honda, que eu falei numa das outras aulas. Pesquisa aí a história do dono da Honda. Você vai ver que a vida do cara foi paulada atrás de paulada. Não foi fácil para ele se tornar, para hoje essa empresa ser mundialmente conhecida. Mas o cara tinha algo dentro dele. Ele tinha um nível de ambição e algo em que ele acreditava que seria, que faria uma diferença tanto na vida dele quanto na vida de outros. E que ele queria, né? Ele tinha uma certa ambição. E isso fez com que ele não desistisse, que mudasse sempre quando ele estava numa determinada situação, que ele buscasse a solução para a resolução daquilo.
Então nós temos esse aspecto e do outro lado nós temos a dor. Qual que é o aspecto da dor? É quando você passa por uma dor tão grande, está começando a passar por uma dor tão grande, o negócio está ficando tão feio que você fala, para mim deu, chega, não quero mais isso na minha vida. E aí você resolve tomar a atitude, né, fazer algo a respeito daquilo que você está passando. Então entenda que você vive aquilo que você tolera. Então qual que é o driver que eu quero que você instale agora? Que você não tolere mais ter as suas crises de ansiedade. Que você não tolere mais você ter um excesso de proteção, por exemplo, com os seus filhos, por conta de algo que aconteceu com você no passado. E aí você não deixa seus filhos de viver, por exemplo. Né? Que você não tolere mais acordar todo santo dia triste. Que quando você acorda já bate o sentimento de tristeza e você quer ficar na cama. Que você deseja passar mais tempo dormindo do que acordado. Não tolere mais isso. Você precisa, o que é o não tolerar? Você precisa começar primeiro a trabalhar a questão, primeiro emocional, de falar, eu não aceito mais, eu não tolero mais isso. E depois a questão emocional. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre os níveis emocionais e que determinadas ações que nós queremos executar precisam ser acessadas a determinados níveis de emoção. Esse da tolerância, você precisa quase que invocar mesmo aquele seu sentimento de ira, né? O sentimento de ira, para poder falar, para poder jogar uma força maior, porque o sentimento ele é força, para jogar uma força maior sobre o que você está passando. Você precisa invocar isso, falar, eu não quero mais, eu não tolero mais isso, e invocar. Franze a testa aqui, ó, porque tem a questão da parte corporal, o seu corpo entende, ele conforme você pode ver, uma pessoa que anda muito triste, cabisbaixa, ela pode estar alegre. Se ela fica muito triste, cabisbaixa, ela vai acabar ficando triste em um momento do dia. Só que então essa questão funciona pro oposto. Ao passo que você está aqui, todo imponente, né, que você franze a testa aqui, eu tô querendo ativar a ira dentro de mim. Para quê? Para fazer com que esse sentimento seja forte junto com a ação mental que eu estou fazendo, que é do que eu não tolero mais. Gente, isso aqui eu estou falando para vocês, isso aqui é científico, tá? Não tem nada de energia emocional. Não, isso aqui é científico. Você vai mexer com a parte bioquímica do seu corpo que vai gerar uma certa energia e você vai ser capaz de aplicar. E aí quando você aplica isso, por exemplo, quando você está muito triste, se você procurar um jeito de estimular a tua ira é diferente de raiva, tá? Raiva é quando você está assim, por exemplo, raiva é você está como diz assim, possesso, e você está puto pra caramba com alguma coisa e você não consegue, você não é capaz de controlar mais, você realmente está bufando de raiva. É diferente da ira. A ira é rapidinho para virar raiva. É rapidinho. Até tem que tomar cuidado com essa prática. Mas é possível. E quando você ativa isso, você substitui a tristeza pela raiva. E aí isso já te dá um gás. Você sai daquela vibe da tristeza. Por quê? Porque a tristeza, na escala de emoções, ela está abaixo da raiva. Ou seja, ela opera numa frequência mais abaixo. A partir do momento que você ativou a raiva, por exemplo, a ira, ela está num nível acima. Ela está em níveis acima da tristeza. Conforme você ativa isso, você ganha forças para fazer coisas. Tanto que uma das práticas que eu vou ensinar mais para frente, se você já leu o livro, você já viu lá, que existem práticas onde você ativa a ira para você poder sobrepor esses sentimentos de tristeza, de angústia, esses sentimentos negativos. Então, muitas vezes você precisa invocar um pouco disso para poder começar a instalar isso do eu não tolero mais. Eu vou ensinar outras práticas de como que você faz para instalar sem precisar ativar isso, né? Que na verdade é um conjunto de coisas. Mas essa é uma das coisas, você precisa entender que você não... Se você está num lugar que você não quer, se você está numa situação que você não está afim, né? Porque ninguém está afim de estar depressivo, ninguém está afim de estar ansioso.
Então você simplesmente se põe pelo menos na posição de dizer, eu não quero mais. Eu não aceito mais. Esse é o primeiro drive, né? É o primeiro programa que eu preciso que você comece a colocar a sua atenção para poder instalar. E aí o que acontece? Você precisa criar ações. Ações que vão combater isso daí. Por quê? Porque veja bem, determinadas coisas, quando a gente já... Pensa assim, você está um tempo ou muito tempo agindo de uma mesma forma. As suas conexões estão, as conexões mentais, elas estão muito fortes. Para você quebrar isso não é da noite para o dia, mas você precisa criar mecanismos mentais, emocionais e físicos. O que é o físico? São ações que você pode fazer em relação, eu não tolero mais essa tal coisa. Então, se eu não tolero mais, o que eu posso fazer para poder, na parte física, inibir esse pensamento e esse sentimento e essas ações? Então, por exemplo, eu estou em tristeza profunda e praticamente não aguento sair do quarto. Vou dar a nota, vou sair caminhar 10 minutos por dia. Vou para a academia, vou ficar 20 minutos lá. Vou andar na minha casa durante meia hora. Mas você vai criar alguma ação, não importa qual seja. Você vai criar uma ação que na tua mente, no teu sentir, vai ser suficiente para você ir dar os primeiros passos para sair da questão que você está passando. Poxa, eu sempre tenho ataques de pânico de noite por conta de medo de perder meu emprego. Então, qual é a ação que você vai fazer para não ter mais, eu não tolero mais ter esse medo? Qual que é a ação que você vai fazer para não ter mais esse medo? Puxa, eu vou ser um pouquinho mais proativo. Poxa, eu vou ter coragem de falar com pessoas lá no trabalho que antes eu não tenho coragem de falar. Pô, eu não vou ser mais a pessoa que sempre baixa a cabeça para tudo e para todos que falam alguma coisa lá para mim. Você entende? Você vai criar alguma coisa, alguma ação para poder fazer isso. Na parte física. A parte mental e emocional é essa. É onde você criou a ideia, onde você está instalando essa ideia. E a parte emocional é isso. Você precisa dar emoção, uma emoção que seja superior à que você está sentindo nesse momento. Você está sentindo uma emoção de aspecto negativo sobre a situação que você está. Então você precisa criar uma emoção mais forte. E geralmente, quando você está numa emoção negativa, a questão da ira, ela é a primeira, é a mais simples de acessar, e você precisa colocar isso com uma certa intensidade para que você consiga, então, unir a parte mental, emocional e a física. Essa é a questão desse primeiro, eu não tolero isso. Porque veja bem, como você provavelmente está executando determinadas ações há muito tempo, é difícil de ir quebrando, mas é possível, né? Como a gente vai ver aqui, é possível. Isso daqui já é uma ferramenta, é possível. Só que é muito particular, é muito individual. Tem determinadas coisas que você, por exemplo, vai quebrar rapidinho, tem outras que você pode demorar. Isso é particular. Dentro da ciência, diz que uma coisa simples, como, por exemplo, diminuir o açúcar do seu café, um exemplo. Né? É um hábito novo, diminuir o açúcar do seu café. Diz que de 30 a 45 vezes que você toma o café sem açúcar, você começa a se habituar àquilo. Então você trocou o seu hábito. Ao passo que outras coisas às vezes exigem mais, por exemplo, 1 mês, 2 meses de uma certa intensidade, todo dia vendo aquela mesma coisa e praticando aquela mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Dentro da parte da minha questão mental, emocional e até espiritual, para mim, por exemplo, acordar todo dia 5 horas da manhã e meditar e depois já ir para a academia, né? Eu acordo 5 horas, me arrumo, vou meditar, umas 10 para 6 eu pego o carro, saio e chego na academia às 6 horas. Para eu fazer isso, gente, virar algo simples na minha vida, foram 7 meses. Todos os dias. Quando eu falo todos os dias, é de segunda a sexta.
Mas porque eu já me investiguei num certo nível e eu sei que determinadas particularidades minhas e eu sabia, né, desde os meus traços psicológicos até as questões mais espirituais, eu sabia que isso seria algo difícil para mim. Então foi realmente difícil. Foram 7 meses para hoje eu falar assim para você que é algo simples para mim. Em 80, 90%, sei lá não, né? 80, 90% das vezes. É algo simples. O relógio despertou, eu já, tô levantando. Antes era um martírio, era dor atrás de dor. Dor atrás de dor. Porque mais pra frente, como você vai ver, determinados elementos dentro de nós, eles são responsáveis pela dor que nós sentimos. Não é nós que sentimos a dor, são elementos psicológicos que estão instalados em nós que é responsável por sentir a dor. E isso de acordar cedo, todo dia, foi terrível, foi uma dor imensa para mim, imensa. Coisa que para outra pessoa pode ser muito simples. Tanto que para mim foram 7 meses. Claro que não foi assim, por exemplo, né, eu comecei, sempre foi dor, quando deu 7 meses, acabou a dor. Não é isso. É progressivo, você vai ver que é progressivo. Você vai sentindo a melhor, mas quando eu cheguei no ponto que eu falei, caramba, nossa, agora eu tô acordando simples. Eu simplesmente levanto e falo, bora. Tá simples agora, né? E na maioria das vezes. Então, mas foram 7 meses, cara. Todo dia, você entende que são 7 meses, todos os dias, praticamente sem falhar. Acho que dá pra contar nos dedos de uma mão, às vezes que eu não fui. E quando eu não fui, era porque eu tinha algum compromisso de trabalho, coisa do tipo, nunca deixei de ir por falar, ai, putz, tô com preguiça, ai, não sei o que hoje e tal. Nunca. Essa é a questão. Eu já tenho muitos drivers que me favorecem a minha tomada de decisão instalados em mim. Mas eu tive que fazer esse processo que eu tô falando pra vocês para instalar. Então, bora lá que esse vídeo senão vai ficar muito longo. Primeiro, então, você vive aquilo que você tolera. Para de tolerar essas coisas. Cadê o segundo aqui? Segundo, regra do 10-90. O que seria essa regra do 10-90? Lembra, tudo que acontece com você, as suas dores, os traumas, né? Tudo isso que aconteceu com você não é culpa sua. A gente já entendeu que, por exemplo, o trauma que você tem, né, o que te faz hoje ter a ansiedade ou depressão é ocasionado por algum terceiro, por um evento, e dentro desse evento existem pessoas que foram responsáveis por isso em você. Então você não tem culpa disso, gente, não tem culpa disso, você não tem culpa, se isenta dessa culpa, isso você não carrega. Né? Aí você pode perguntar para mim, mas e a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade, gente, é assim, você não tem culpa pelo que aconteceu com você, mas você tem responsabilidade de ficar nesse estado. Você tem responsabilidade de ficar aí triste na sua cama e não fazer nada. Isso é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é você começar a ver isso daí e fazer algo a respeito. Essa é a sua responsabilidade. Agora, a questão de quem fez isso com você, você não tem culpa. Mesmo que seja um evento, por exemplo, puxa, sofri um acidente, não tem culpa. O trauma que instalou em você não é culpa sua. Se isenta disso. A gente vai trabalhar depois, mais para frente, sobre essa questão de parar de se culpar de fato, né? Como fazer isso de uma forma técnica, né? De uma forma que seja uma ferramenta para que você consiga utilizar. Porém, a responsabilidade é sua sobre isso. Mas o que acontece? Tudo que acontece aí com você, 10%, se pudesse dizer assim, para quem não trabalha com a sua consciência ativa no seu dia a dia, 10% ou menos é o fato do que aconteceu. 90% é a tua percepção sobre aquilo. Lembra, quem não é consciente, quem não está com a sua consciência ativa, quem não está enxergando as coisas sem um viés de algo, você não enxerga as coisas como elas são. Você enxerga as coisas e atribui um valor para aquilo. E atribui um valor para aquilo. E é esse valor que você atribui que é o que geralmente é o resultado de tudo que está acontecendo com você.
Você entende? Acontece algo com você, por exemplo, você sofreu uma traição e isso gerou um certo trauma em você. Mas a forma como você está enxergando isso, você está, como diz, potencializando em 90% essa ação que aconteceu com você. E potencializando para o lado negativo, né? Que é o que geralmente acontece. Então, a gente tem que começar a entender e começar a reverter esses 90%. Começar a confrontar as informações, começar a entender, falar assim, gente, eu quero começar a enxergar o que é real, parar de ficar colocando viés psicológico, colocando viés de crença sobre as coisas que acontecem à minha volta. Por exemplo, se você pegar o cenário político aí que está um caos, né, essa polarização, as pessoas não veem mais as informações como chegam para elas. Se você pegar tanto pessoas que estão de um lado quanto de outro, elas veem a informação e dentro dessa informação elas vão procurar enxergar aquilo que elas querem enxergar. Por quê? Porque estão colocando o 90% da percepção delas através de um viés que está dentro dela. Então qual que é o driver que eu podia, que é esse aí, a regra do 10-90? É você ficar atento para ver se você não está colocando um viés, né, colocando uma percepção que talvez não seja verdadeira sobre aquilo que está passando ao seu redor. E como você faz isso? Primeiro passo, ficando atento, né, não aceitando as coisas simplesmente como elas chegam para você. As coisas que lhes são semelhantes, né, que você tem uma certa afinidade, você enxerga com aquilo com estranheza. Você já olha com uma certa forma mais atento para que isso não passe batido sobre o seu olhar. E aquilo que lhe é estranho, você passe a ter mais percepção, você passe a ter mais sentimento sobre aquilo. Sentimento que eu quero dizer é aquela coisa de não de sentimentalismo, mas de que você se importe com aquilo que está chegando aquela informação que está chegando para você. Para quê? Porque quando algo é estranho, você precisa analisar. Quando algo é estranho para você, você precisa começar a analisar aquilo de uma forma mais profunda. Porque se aquilo é estranho, a tendência é que você rechace. Agora, se você já trata aquilo sem rechaçar e começa a ter um olhar mais profundo, mais crítico, mas não o crítico de criticar, mas o crítico de olhar, né, de ver qual é a posição que eu estou olhando aquilo. Por exemplo, já que eu toquei nesse assunto da política, chega uma informação que para você, um exemplo, que é contra o candidato que você apoia. 99% das pessoas, se nessa informação, vamos dizer que essa informação que chegou contra o seu candidato ela é verdadeira, mas dentro dessa informação, ela fala assim, segundo os dados, isso mostra que é falso, mas na verdade ela é verdadeira. Ali está, por exemplo, uma fake news. Qual que é 99% das pessoas fazem? Absorve aquilo e fala assim, tá vendo? De acordo com esse dado, e nem sequer verifica. Por quê? Porque aquilo é muito semelhante para você, então ele vai passar batido. Agora, se é uma pessoa que, por exemplo, muito semelhante à questão que está falando que é mentira. Então, agora, por exemplo, se é uma pessoa que tem esse drive instalado e fala assim, opa, peraí, esse negócio aqui tá estranho, deixa eu dar uma olhada. Vamos analisar. Ele chegaria na resposta, por exemplo, que aquilo era verdade. Então, regra 10-90, fica atento com a percepção, com o valor que você dá para as coisas. Essa aqui é fundamental. A partir do momento que eu instalei isso aqui dentro de mim, a minha vida mudou completamente. Né? Quando eu falo a partir do momento que eu instalei, é a partir do momento que eu comecei a ficar atento a isso, que é a forma que você reage às coisas. Então, por exemplo, você está passando por uma situação por algum motivo você está com a sua tristeza profunda. E a questão é, o que você vai fazer a respeito? O que você vai aprender com essa situação? Porque veja bem, toda situação de caos, toda situação de dor que a gente passa, cara, e eu falo pra você, isso é real.
toda situação de dor que você passa tem um aprendizado por trás. Quando você descobre esse aprendizado, no nível que seja, às vezes nem é o aprendizado completo, mas no nível que seja, aquela dor, ela para de ser dor e passa a ser uma força que te move, algo que te dá força para continuar. Tem um sábio, não lembro agora, mas eu acho que é do Oriente. Agora eu não lembro para te falar, mas ele fala um negócio que eu falei assim, meu Deus, isso assim é surreal. Ele falou assim, ó, tudo que acontece na minha vida, eu nunca perco. Olha só, escuta isso. Ele falou, tudo que acontece na minha vida, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Esse é o drive. Esse é o drive. Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. A dor que você está sentindo hoje, essa angústia, essa ansiedade, todo esse caos, esse rebuliço emocional que você está sentindo, quando você supera, ele te dá uma força que é monstruosa. Vou dar um exemplo meu. Eu até, como diz assim, hoje não é mais vergonha, mas eu lembro que antes eu tinha vergonha. Porque toda situação difícil que aparecia na minha frente, eu desabava. Desabava e me vitimizava. Emprego, relacionamentos, qualquer coisa. Eu me vitimizava. Isso tem a ver com o meu traço psicológico no qual eu estou trabalhando. Eu me vitimizava e, que nem eu já falei em outros vídeos, muitas vezes coisas que eu perdia uma semana, 15 dias da minha vida. A partir do momento que eu comecei a entender esse drive e comecei a colocá-lo em prática, acontece algum problema, como que eu resolvo? O que está por trás desse problema que eu posso aprender? Porque esse é um grande lance. O que tem por trás desse problema que eu posso resolver? Né? Por exemplo, eu me frustrei várias vezes financeiramente, porque meus negócios não deram certo. Só que eu entendi que esse processo da questão de não dar certo, ele serviu como uma força, para eu não desistir. Ele serviu como uma força para eu não desistir, porque toda vez que eu estava falhando em alguma coisa, eu estava já aprendendo, porque se eu falhei no meu negócio, eu já entendi que esse negócio que eu falhei não funciona. Então agora eu tenho que partir para uma ideia nova. Ah, essa ideia não deu certo, essa forma de fazer não deu certo? Ótimo, aprendi que isso aqui não dá certo. Agora eu tenho que adequar isso aqui ou então mudar isso aqui. Você está entendendo? Eu comecei a entender esse processo. E isso começou a ficar muito claro. Né? Não está, hoje aqui para mim não está 100% resolvido, mas já está, nossa senhora, muito na frente. São coisas que não me abalam mais como me abalavam antes. Então, você faz uns exercícios de respiração e procura entender o que essa situação que você está passando tem de aprendizado para que vá te levar para um próximo nível, para que vá levar você a um nível mais forte. Porque toda dor, ela remete a, quando você entende essa dor, quando você começa a entender a ponto de sentimento, né, a parte do sentimento, você conseguir começar a transcender isso, essa dor ela vira força. Ela vira força. Então a questão é o que você vai fazer? Você vai aprender, né, ou vai escolher ficar vítima? Então é melhor aprender. E mesmo porque quando você foca nisso, o que acontece com sua mente? Se você foca na vitimização, sua mente vai ficar com aquela canção psicológica lá, vai ficar rodando toda a vitimização. A partir do momento que você escolhe aprender, a sua mente ela trabalha diferente. Ela vai procurar, isso é científico, tá, gente? Ela vai procurar soluções para você. Ela vai trazer ideias para você de como resolver esse problema. Então, 3, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Bom, eram esses drives que eu queria que você instalasse, né? E baseado nisso que a gente falou, lembra, você precisa desenvolver ações
de como você pode sair dessa dor que você está passando. E, gente, anota quais são as ações que você vai fazer para sair dessa questão. Por exemplo, voltando ali na minha questão, para eu ter esse gás, para eu ter o ânimo, aumentar o meu ânimo, aumentar meu gás, aumentar as questões da parte bioquímica do meu corpo, eu falei, eu preciso acordar cedo, meditar e ir para a academia. E eu vou fazer isso, eu vou acordar 5 horas, meditar, eu anotei. Então, o que você vai precisar fazer para sair dessa dor que você está fazendo? Quais são essas ações e qual que é a emoção que você precisa dar? Né? Qual é a emoção que você precisa ativar para que você vá de contraponto a isso? Porque a emoção vai ser importante. Então, anota isso daí, elabora um planozinho simples, como eu descrevi aqui, para que você possa fazer o que precisa ser feito e instalando esses drives, né, principalmente do eu nunca ganho, eu nunca perco, ou eu ganho ou aprendo. Entender esse mecanismo e colocando isso na sua vida. Fechou? E por último, que eu quero que você faça. Se você já está lendo a questão do livro, se você já está vendo o livro lá, você já está um pouquinho mais inteirado sobre as questões da meditação. O que eu quero que você faça? Lembra que seu cérebro ele não difere o que é real do que não é real. Então o que eu vou querer que você faça? Pelo menos uma vez por dia. Pode ser antes de dormir ou ao acordar. Na verdade é no tempo que você tiver, né? É no tempo que você tiver. Tem os seus benefícios de fazer, por exemplo, antes de você começar o seu dia, também tem seus benefícios de você fazer antes de dormir, mas faça no tempo que você puder fazer. Eu quero que você faça as respirações, aquelas que a gente já fez lá, por exemplo, do 777. Faça essas respirações pelo menos umas 10 vezes. Se você já leu a parte do mantra, faz o mantra U, que é do coração, faz o mantra U, que é do plexo, porque os dois vão ajudar na questão das suas emoções. Faz pelo menos umas 7 vezes cada um. Depois que você estiver um pouquinho relaxado, aí eu quero que você comece a criar. Lembra que você já anotou o que você precisa fazer para ir instalando esses drives que a gente conversou, né? E para ir saindo dessas dores que você tá passando hoje. E aí o que eu quero que você faça? Que você veja essas ações, que você se veja fazendo isso. Gente, depois que você fez as respirações dos mantras, pode ser uns 5 minutinhos para começar, tá? Por quê? Porque daí, lembra, o cérebro ele funciona por repetição, né? Um hábito ele funciona por repetição. Uma nova forma de pensar, de sentir, de agir, ele vai funcionar também por repetição. Então a repetição está a nosso favor. Quanto mais você repetir mentalmente, emocionalmente e físico o que você quer mudar, mais fácil, mais próximo do resultado de mudar você vai estar. Então, se você estiver agindo nesses 3 níveis, você vai conseguir ter um resultado mais rápido. E a parte que você faz quando você está nessa meditação, que você faz essa visualização, ela é muito importante. Lembra, o seu cérebro não sabe dizer o que é real, o que não é real. E ali você pode dar um plus, pode fazer coisas que vão muito além, né? Por exemplo, no seu dia a dia você tem que sair dar uma caminhadinha porque você não está ainda com aquela pegada para ir para uma academia. Mas na sua visualização você já pode ver você arrepiando na academia, já com o corpo bombadão e tal, não sei o que, mulher com o bumbumzão lá para cima e tal, e aí por aí vai. Você já pode ver isso. E isso vai influenciar depois no seu modo de agir real. Isso vai te dar até um gás. Daqui a pouco, uma hora dessa, você já vai lá e fala, eu vou pra academia. Faz um dia de visualização e fala, vou lá pra academia. Tô te falando porque eu já vi isso acontecer. Fechou? Essa aula ficou um pouquinho mais comprida, mas é isso aí. Bora lá, vamos destravar essa ansiedade e depressão. Te vejo na próxima aula.